E aí, o que a gente não quer, o que a gente tem certeza de que a gente não quer é viver com essa incerteza por mais muitos anos. Por que está todo mundo indo embora da Austrália? Esse é um movimento que você já deve ter percebido. Influenciadores, não só influenciadores, mas várias pessoas indo embora da Austrália. Não pela Austrália, mas sim pelo processo de ficar na Austrália. E nós faremos parte dessa estatística, não porque a gente não gosta da Austrália, mas porque por uma decisão da Austrália mesmo, né? Querendo ou não estamos dispostas a passar pelo processo burocrático que é conseguir uma cidadania australiana, passar pelo processo de sair de um visto Working Holiday Visa para um visto de estudante. Na minha cabeça, pelo menos, não faz sentido nenhum. E essa, para quem não sabe, é a Carol, minha namorada. Ela veio para a Austrália 6 meses depois de mim. Eu já estou aqui há quase 2 anos. Nossas vivências foram muito diferentes, porque eu já com quase 2 anos aqui, né, fiquei mais tempo, e ela completando 1 ano. Eu vim para cá já com muita certeza de que eu não queria ficar na Austrália. Eu já sabia que era uma coisa passageira, eu só queria uma temporada na Austrália. E é justamente a proposta do visto Working Holiday, né? Ele te permite viajar e trabalhar, morar na Austrália por até 3 anos, se você cumprir alguns requisitos, né? Que é o trabalho regional, geralmente em fazendas, para poder estender por mais tempo. E é um visto muito bom quando se compara com o visto de estudante, porque ele não tem limitação de horas. Claro que são prós e contras, né? Mas eu acho que ele tem muito mais prós do que contras quando a gente compara com o visto de estudante. Depois, se vocês quiserem, eu até posso fazer um outro vídeo explicando a diferença entre eles. Mas, voltando ao assunto, eu, Stephanie, criei esse nome, Nômade Sincera, sem ser nômade ainda, porque eu tenho essa raiz de viajante. Sempre gostei muito de viajar, não me estabelecer em um só lugar, apesar de todos os desafios, né, de uma vida nômade. A gente sabe que não é uma coisa fácil. Mas, então, para mim foi muito claro, sabe, essa decisão de não ficar na Austrália. Então, eu já cheguei muito certa, queria só viver o momento e é isso. Só que eu fui percebendo que, no meu primeiro ano de Austrália, principalmente, muitos brasileiros, principalmente, né, me perguntavam se eu já estava no meu processo de cidadania. E eu, tipo, por que eu estaria no processo de cidadania se eu nem quero ficar na Austrália, né? E eu falava isso, só que as pessoas me interpretavam totalmente, né, mal, assim, porque você que quer vir para a Austrália, e se você tiver a oportunidade de vir para a Austrália, você vai perceber esse movimento das pessoas colocarem muito essa pressão, sabe? De ter que ficar na Austrália, né? Como se fosse uma obrigação, assim. E as pessoas não entendem que cada vida é uma vida, cada pessoa tem a sua individualidade, a sua particularidade. Só que isso começou a me incomodar lá atrás, porque eu comecei a me questionar, sabe? Meu Deus, por que eu ainda não quero ficar na Austrália e essa pressão toda da sociedade e eu com medo, sabe, de estar perdendo tempo. Então, por muito tempo também me questionei, apesar de eu já percebe o movimento, né? Eu tinha certeza de que não queria ficar, mas pressão social me fez ficar muito pensativa, em dúvida, né? Mas beleza, mesmo assim, esse sentimento de me sentir em casa, por incrível que pareça, eu não senti aqui na Austrália esse sentimento de pertencimento, e não é pela Austrália, não é pelas pessoas, e sim pelo meu sentimento. Isso é uma coisa forte dentro de mim e é um propósito que eu tenho. Nunca quis fazer uma vida fora do Brasil, nunca quis meio que nascer de novo e criar raízes em outro lugar. E quando a Carol veio, ela já veio com uma perspectiva e vivência totalmente diferente, né? Para contextualizar uma parte da minha história, quando eu vim para cá a primeira vez, você já estava aqui há 6 meses. Então eu vim como turista, eu fiquei 3 meses e amei a experiência. Nós morávamos em Sydney Uhum. e foi muito legal. Então eu só poderia ficar aqui 3 meses. Voltei para o Brasil, fiquei mais 4 meses lá. Consegui tirar o Working Holiday Visa. Gente, ela foi a pessoa que mais veio e voltou do Brasil. Chocada. E aí eu voltei 4 meses depois, em setembro do ano passado, já com a possibilidade de poder ficar aqui 1 ano. E por mais que nós tenhamos vivido coisas muito parecidas, a nossa interpretação e o desejo sobre essas coisas foi muito diferente, né? Enquanto você já estava decidida e estava muito claro para você que você queria ir embora no fim do visto,
eu ainda estava com essa dúvida muito grande na cabeça, que eu não sabia o que eu queria, né? Na verdade, estava claro para mim que eu gostaria de ter mais tempo aqui. Mas demorou, né, pra você chegar nessa decisão de que você queria ficar na Austrália. Do Foi começo, uma assim, confusão, né? Não sei ainda. E é muito comum esse sentimento, tá? De chegar aqui na Austrália, principalmente no primeiro ano. os primeiros 6 meses, principalmente, eu acho que eles são os mais difíceis. Total. Porque a gente precisa se adaptar a uma nova cultura, a uma nova língua, e tem toda a questão financeira também, que o começo é o mais puxado, assim, para nós. É tudo muito difícil. Então, esses primeiros 6 meses, eu estava ainda me entendendo aqui. Veio sem saber falar inglês, né? É. Nossa, foi o caos. Eu estava me entendendo enquanto ser humano aqui dentro Sim. e tendo que já pensar sobre tudo isso. Então, foi uma fase um pouco caótica, emocionalmente falando. Uma pressão emocional também, né? De lidar com os sentimentos, de mudar de país. Nós tomamos a decisão de falar com uma advogada de imigração, Depois de quanto tempo depois de 6 meses. que você chegou, né? Foi a melhor decisão que nós poderíamos ter tomado naquele momento, porque, sinceramente, não adianta ficar falando com agência de intercâmbio. Eles são bons no que eles fazem, eles são, mas eles também estão tentando vender o produto deles. Então, digamos que eles não traçam uma estratégia tão boa e tão real, analisando as reais possibilidades para a imigração, quanto um agente de imigração, quanto um advogado de imigração. O nosso caso, né, todo caso é um caso, é tudo muito diferente de uma pessoa para outra. Sim. Mas o nosso caso, nós já temos no Brasil uma graduação e uma pós-graduação cada uma. Então a imigração australiana entende que nós somos um nível 8 de estudo aqui. Ou seja, muito qualificadas para entrar num visto de estudante, que é o famoso VET. Você vai ouvir falar muito disso. É como Ou se fosse um curso VET, técnico, né? ou um curso de inglês. Assim, não dá para começar esses cursos porque eles são os mais baratos. E é o que as pessoas geralmente fazem para ganhar mais tempo aqui. Fala, vou fazer um VET que é, sei lá, vou gastar $15.000 em 2 anos. Muita gente faz isso. E é um curso barato. É o curso que a maioria das pessoas vem, fica pulando de um visto para outro visto, só para ganhar tempo aqui na Austrália. E que, na verdade, era o que eu gostaria também, ganhar mais um tempo aqui. Sim. Só que quando você fala com o advogado de imigração e ele analisa a sua real possibilidade, você vê que, nesse caso, no nosso caso, aplicar um visto desse seria de grande risco para a imigração negar. Porque eles poderiam nos julgar como Não genuínos, que é um grande motivo que está sendo negado a maioria dos vistos de estudante aqui para a Austrália. E aí, nesse caso, o que aconteceria? Eu teria ganhado, sei lá, 6 meses aqui, mas eu já teria gastado dinheiro com isso, porque você tem que já começar a estudar, você já tem que pagar o visto, tem que pagar uma parte da escola, e aí eu teria perdido esse dinheiro. Eu acho que a questão também das pessoas quererem ficar na Austrália está muito relacionado com a questão financeira, porque, gente, é um país que dá para fazer dinheiro, só que não são todas as pessoas, né, que vão ter uma boa estratégia. O motivo real também das pessoas quererem ficar na Austrália está muito relacionado com a questão financeira. É um país que é fácil de fazer dinheiro, não é que é fácil, né? Não são todas as pessoas que conseguem, porque tem que ter uma estratégia, e leva tempo, né, para você conhecer as manhas do país. Mas voltando no assunto. Falando do estudo ainda, não é? A gente poderia aplicar o VET, mas nós poderíamos ser negadas por sermos estudantes não genuínas. E aí, quando você fala com a agente de imigração, a advogada, eles traçam um caminho que reduz as suas chances de ser negada e aumenta as suas chances de ser aprovada, né? Obviamente. E no nosso caso, nós tínhamos 2 caminhos. O primeiro é iniciar uma nova graduação numa das profissões que a Austrália precisa nesse momento. Tem uma lista no site da imigração australiana que diz quais são essas profissões que o governo precisa, que o país está precisando, né, na verdade. E aí iniciar uma nova graduação nessa profissão, iniciar um curso de mestrado, seguindo a carreira que nós já tínhamos, né, na nossa formação. E aí é isso que faz a gente parar e pensar 2 vezes, porque para iniciar uma nova graduação são, sei lá, 3 anos, 4 anos de estudo, muitos dólares, muito dinheiro, sei lá, $50.000, $60.000, $70.000, dependendo do curso. Ou seja, mais de R$200 mil para fazer um mestrado aqui na Austrália, facilmente. Para depois pensar em ir embora daqui e talvez nem usar
essa nova formação no Brasil seria só para ganhar tempo aqui. Então é uma dedicação de tempo, um gasto de energia mental, físico, enfim, tudo isso, financeiro, só para estar aqui. Ou então o mestrado, que cai na mesma questão. Será que eu quero fazer um mestrado? Para que eu vou usar um mestrado no Brasil quando eu voltar para lá? Será que eu quero seguir carreira acadêmica? E aí a gente percebe que não faz sentido para nós nesse momento. Que também um mestrado de 2 anos, são mais 2 anos estudando, mais 2 anos com limitação de horas de trabalho, ganhando menos, vivendo uma vida super corrida, super apertada, só para ganhar mais tempo aqui. E foi isso que me fez tomar a decisão de também ir embora. Por mais que eu queira ter mais tempo aqui, eu tomei a decisão de sair. Por todas essas questões. O processo burocrático australiano, ele eu acho que hoje, assim, pensando nesses termos, ele deve ser o mais difícil, o mais custoso, assim, no mundo. E o mais demorado também, né? Viver nessa incerteza, né? Nós conhecemos muitos brasileiros que estão vivendo uma vida de dúvidas. Que eles não sabem o dia de amanhã. Eles têm um visto aprovado hoje, mas aí termina o curso daqui a 1 ano, precisa já pensar em aplicar um novo visto, ou precisa pensar em aplicar, sei lá, fazer um skill assessment, ou aplicar um PR. E a imigração australiana, ela muda as regras a todo momento. Do dia para a noite eles mudam. Hoje é até 38 anos, quando vê amanhã, para você aplicar um skill assessment, é até 35. Assim, essas coisas acontecem da noite para o dia e mexe completamente com a vida das pessoas. E aí, o que a gente não quer, o que a gente tem certeza de que a gente não quer é viver com essa incerteza por mais muitos anos. E eu acho que não só a questão burocrática de aplicação de visto e dinheiro que envolve, tem inúmeros outros fatores que também me fizeram tomar essa decisão, como, por exemplo, aluguel aqui na Austrália é muito caro. Então, para mim, a questão de moradia está muito relacionada com qualidade de vida. E eu sinto que, desde que eu cheguei aqui, porque assim, né, não tem como você chegar e morar sozinho, a não ser que você venha bancado pelos seus pais, que não é o grande senso comum, né? Então, eu acho que ter que dividir casa, sabe? Ainda que a gente tenha dado sorte de ter morado com pessoas muito legais, moramos com brasileiros, moramos com gringos e deu muito certo, a gente não quer essa vida por mais tempo, sabe? Eu acho que até para o relacionamento não é uma coisa muito saudável. Então, é um movimento também muito engraçado, né? Porque já conheci várias pessoas que vieram casados, namorando e chega aqui e termina, sabe? Porque é uma rotina extremamente pesada, te suga real a energia. Por isso que eu falo que morar na Austrália ou em qualquer outro lugar, morar fora, né? Não é para todo mundo. Então você tem que ter uma resiliência muito grande, você tem que saber os seus porquês, sabe? Saber por que você está saindo do Brasil. Esse é o principal ponto. Então, para mim, foi muito mais fácil essa decisão de ter que ir embora da Austrália, porque dentro de mim já estava muito claro. E por mais que a minha experiência tenha sido incrível, apesar de todos os perrengues do começo, eu não me arrependo, sabe? Eu acho que eu cumpri o meu propósito da melhor forma possível. Então, para mim é isso. Eu também tive uma boa experiência nesse 1 ano, apesar da desordem mental do começo, mas foi uma boa experiência, né? Quando o meu caso, né, eu já fui uma pessoa muito privilegiada por ter saído de lá do Brasil, ter você aqui na minha chegada, porque isso foi um facilitador. Facilitador financeiro, foi um facilitador emocional, porque você foi meu apoio, né? Tanto financeiro quanto emocional, né? Isso é muito importante. Isso facilita muito a vida, mas para quem vem sozinho, 100% sozinho, a vida é mais difícil ainda do que foi para mim. Então, quando você já vem com essa clareza do que você quer e do que você não quer, isso facilita muito o dia a dia. Facilita muito na sua tomada de decisão que você vai ter nos próximos meses. Porque aqui a vida é assim, você precisa tomar uma decisão. A todo momento. Por mais que muitas pessoas, a gente diz que estão no automático, mas elas precisaram tomar decisões. Sem estratégia, mas tomaram decisões. Sim. Então a clareza ela vai facilitar tudo isso e vai te poupar dinheiro. Sim.
Então, se eu puder te dar uma dica, um conselho saiba os seus porquês, pesquise sobre os vistos. Então, se você tem entre 18 e 30 anos, quer sair do Brasil, tem esse perfil de morar fora, eu vou deixar até o link aqui na descrição do meu e-book, que eu falo tudo sobre o Working Holiday Visa, como aplicar, quais os requisitos. Eu deixei absolutamente tudo lá, porque eu apliquei sozinho o visto, então eu conheço muito bem do processo. E nada melhor do que você estar perto de pessoas que realmente passaram, né, pelo processo e sabem como chegar lá. Então, se a gente puder te dar uma dica tá ficando cada vez mais difícil sair do Brasil, cada vez mais caro. Então, quanto mais você demorar para se planejar, pior vai ser. Nunca dê ouvidos para quando as pessoas falarem que é difícil, ou assim, até você mesmo, sabe? Porque antes de vir para cá, todo mundo tem dúvida, todo mundo tem inglês ruim, todo mundo não tem dinheiro suficiente. Mas se apegar nesses pontos, sabe, vai te travar totalmente. Então é importante te falar também que o quanto morar fora amplia a sua mente, você se torna literalmente outra pessoa, você evolui de um modo que fica impossível voltar para a mesma vida que você tinha, sabe? E não tô falando de lugares físicos, mas sim de consciência e autoconhecimento. Então é isso, meus queridos, nos vemos na Austrália ou na estrada?